Hi guys, how are you doing? I'm fine. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que nós estávamos vendo em sala de aula. Nós estávamos vendo personal pronouns. Paramos na página 25. Eu já havia pedido para vocês fazerem as atividades do livro. Não deu tempo de fazer as correções. No próximo vídeo que eu enviar para vocês, nós estaremos fazendo as correções dessas atividades, mas hoje nós vamos entrar um pouco na explicação do que é um personal pronouns, qual é a definição de um personal pronouns, ok? Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem, depois nós vamos estar enviando para vocês no Maestro todo esse conteúdo que eu vou explicar hoje para vocês. E vai estar bem completo, tá? Eu vou mandar uma tabelinha para vocês, vou mandar toda a explicação do conteúdo, os exercícios, os exemplos que eu passar para vocês, também vai estar sendo enviado no Maestro, tá? Então fiquem tranquilos. Quem não tem como imprimir, pode copiar no caderno esse conteúdo que eu enviar, mas eu preciso que vocês façam isso, tá? Tenho esse conteúdo no caderno de vocês. Copiem ou imprimam e colem no caderno. Eu vou estar enviando. No mesmo dia que eu enviar esse vídeo, o conteúdo já vai estar disposto para vocês lá no Maestro, tá bom? À disposição de vocês. Vamos ver então personal pronouns. O que é um personal pronouns? São termos utilizados dentro da língua portuguesa e assim também como na língua inglesa para substituir um nome. Nós já sabemos que em português nós usamos os pronomes para se referir a um nome, para substituir um substantivo dentro de oração, um sujeito dentro de oração. Assim também, na língua inglesa também é utilizado da mesma forma, tá? Pronomes são aquelas palavrinhas que substituem o sujeito ou um objeto dentro da oração. Então, o que é um subject pronomen? Subject pronomen são palavras que têm a função de sujeito dentro da oração. E o object pronomen, a diferença é que essas palavras, esses pronomes, terão a função de objeto dentro da oração. E esses pronomes, eles são divididos de acordo com as suas classificações. Como assim, professora? Como assim, teacher? Ele é classificado quanto ao seu número, singular, plural, quanto à pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, quanto ao gênero masculino, feminino e quanto à função que cumprem. Eu já disse para vocês que ele tem a função ou de sujeito ou de objeto dentro de uma oração, tá bom? E nós vemos lá na página 25 do livro de vocês, nós temos a tabela de subject pronomes e object pronomes. Os subject pronomes são bem conhecidos na língua inglesa. Para vocês que já tiveram contato, nem que seja um pouco de contato com a língua inglesa, vocês já conhecem os subject pronomes. Por quê? Toda vez que a gente vai estudar o verbo to be, nós precisamos conhecer os subject pronomes, porque ele está diretamente relacionado aos subject pronomes. Então, quando nós aprendemos o verbo to be na língua inglesa, nós já aprendemos automaticamente os subject pronomes. Quem são eles? Alguém sabe me dizer? Lembra? I, you, he, she, it, we, you, they. Então, esses são os subject pronomes. E quais são as funções deles dentro de uma oração? Função de substantivo, exatamente. Relacionado a isso, os object pronomes, eles têm a mesma tradução, o mesmo significado dentro de uma oração. Só que ele vai ter a função de objeto dentro da oração. Como assim objeto? Ele vai estar lá complementando o verbo. Se ele está complementando o verbo, ele vem depois do verbo. Então, essa é a diferença. Como eu sei utilizar, como saber quando utilizar um object pronomen e um subject pronomen. Subject pronomen, ele vem sempre, sempre, sempre antes do verbo. Tá bom, gente? Não pode esquecer disso. Subject pronomen, ele vem sempre antes do verbo porque ele tem a função de sujeito, ele pratica a ação dentro de uma oração. Já o object pronomen, ele vem depois do verbo,
tá bom? Ele vem depois do verbo, ele pode sofrer essa ação, e esses pronomes, ele tem a função de objeto, ele complementa o verbo. Então, ele vem sempre depois do verbo. Nunca um objeto de pronome virá antes do verbo. Então, só vocês vendo isso, quando vocês, se eu pedir para vocês completarem, lá no livro tem um exercício que pede para vocês completarem com subject or object pronomes. Então, você só tem que analisar, às vezes não precisa nem muito traduzir ou saber a tradução do texto, é só analisar. Tem verbo antes desse pronome, então ele seria um object pronome. Se esse pronome ele vem antes do verbo, então eu teria que completar com subject pronome, ok? Então vamos a alguns exemplos. Eu vou citar para vocês alguns exemplos para facilitar isso. Como saber quando utilizar. Então, se eu digo assim, ó, we have three sisters, we love them. Então, se eu digo, nós temos 3 irmãs, we love them. Nós amamos elas. Elas ali, no caso seria they, eu utilizaria, ou seria them? O que seria? Seria o correto? Them. Por quê? Veio depois do verbo, gente. Ali nós temos o verbo amar. Então, love. Então, como ele está posicionado depois do verbo, eu não poderia colocar ali we love they. E sim, we love them. Ok? Porque ele está posicionado depois do verbo e ele tem a função de objeto dentro dessa oração. Outro exemplo. She visits him after work. Então, ela visita ele após o trabalho. Por que eu não disse assim, ó? She visits he after work. Por que eu não coloquei he ali no lugar de him? Porque ali ele está após o verbo, ele está complementando a informação do verbo. Então, ele tem a função de objeto. Se ele tem a função de objeto, eu teria que usar him, que também significa ele em língua inglesa, tá? Então, she visits him, they, after work. Então, ela visita ele após o trabalho, ok? Então, não posso usar ali o he, mas sim eu uso um objeto de pronome, him. É só vocês saberem a posição do verbo dentro de um texto. Se esse objeto, o personal, vir antes do verbo, ele é um subject pronouns. Se ele vir após o verbo, ele é um object pronome. Parabéns quem respondeu dessa forma. Simples, muito simples. Todo esse conteúdo eu estarei enviando para vocês, tá? Façam atividades do livro na página 25. Já tem atividade, eu já havia pedido para vocês fazerem a página 24. E eu estarei no próximo vídeo fazendo a correção para vocês. Página 26 também, tá? E no próximo vídeo que eu enviar, nós estaremos fazendo a correção dessas atividades. Aproveitando, enquanto eu não envio o próximo vídeo, vocês vão fazer a atividade. Façam também, ó, Simple Past and Past Continuous, da página 33, nós temos um review. Então, façam Language Work, da página 33 e 34. Eu estarei fazendo um review para vocês no próximo vídeo que eu enviar, tá bom? Abraço a todos. Até mais. Estou com saudade de vocês. Nós nos veremos na próxima aula, tá? Por hoje, that's it for two. See you later. Bye bye. Kisses.